Transbordo do rio Cavaco em Benguela, inundações resultaram em 5 mortos e mais de 4 mil famílias sinistradas. Comarca de Viana, beneficiários do indulto presidencial restituídos à liberdade. Papa Leão XIV começou hoje a visita a 4 países africanos. O líder da Igreja Católica chega a Angola no dia 18. Benin caminha para uma transição crucial enquanto os votos são apurados. Hoje notícias, segunda-feira, 13 de abril de 2026. Bem-vindos à Atualidade Informativa. Boa tarde, seguimos para o desenvolvimento das notícias a esta hora. 12 reclusos vão ser restituídos à liberdade esta segunda-feira no âmbito de um indulto presidencial concedido pelo Presidente da República, João Lourenço, por ocasião das celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional. O ato decorre na comarca de Viana, onde se encontra o repórter Ernesto Jaime. Ernesto, boa tarde. Que informações adicionais tens acerca desta soltura? Viva, boa tarde. Hoje a paragem é na comarca de Viana, onde está então a decorrer o ato de soltura por indulto concedido pelo Presidente da República no âmbito do Dia da Paz e Reconciliação Nacional. São no total 12 reclusos que vão então hoje receber a sua soltura. No âmbito nacional são mais de 300. Vou agora à conversa com o juiz-presidente da comarca de Viana, Paulino Cândido de Luanda. No caso, muito boa tarde em direto para o Hoje Notícias da Rede Girassol. Hoje 12 reclusos vão receber a soltura. Como é que se pode descrever este ato? Apesar de ser um ato simbólico, é um ato de transcendente importância. Primeiro, sublinhar o ato do Presidente da República. Segundo, notar que a soltura deste leque de reclusos vai representar, portanto, um espírito de reintegração e um espírito também de acompanhamento dos parentes, dos familiares e inserido-se no espírito da paz, já que o indulto foi concedido pelo Presidente da República, olhando para a data que comemoramos. Eu penso que vai devolver a paz também, não só às famílias que sofreram eventualmente os atos criminosos, como também àqueles que cometeram a oportunidade de recuperar a vida que vinham perdendo aqui encarcerados. Vão sair hoje, qual deve ser a postura, que conselhos? Bom, que sejam de facto merecedores deste indulto, deste perdão. Como sublinhamos aqui, estão perdoados os efeitos da pena dos crimes que cometeram, mas não estão esquecidos dos atos que praticaram para eles, para a família. Então o comportamento deve ser de reconhecimento, de agradecimento e de mudança de atitude para com a sociedade, para com os seus. É isto que nós, enquanto instituição judicial, esperamos não cruzar outra vez nestas lides com todos aqueles que foram soltos hoje. Muito obrigado. Ouvíamos Paulino Cândido, que é juiz-presidente da comarca de Luanda. Assim é que está correto aqui sobre este ato de soltura por indulto. São 12 reclusos, tal como fizemos referência, que antes haviam-se privados da liberdade. Hoje estão então a ser soltos, tal como fizemos referência no âmbito das celebrações do 4 de abril, Dia da Paz. Mais detalhes sobre este ato ou esta cerimónia nós vamos levar até os telespectadores de nossos espaços informativos da Rede Girassol. As imagens são de Armandinho, ou seja, Nguindo Armando. Ernesto Jaime. Boa tarde. Boa tarde, equipa, e bom regresso a casa.
O Papa Leão XIV começa hoje a sua primeira visita apostólica em África, que o vai trazer a Angola. A jornada no continente berço contempla ainda a Argélia, Camarões e a Guiné Equatorial. Por cá, os preparativos para receber o líder da Igreja Católica decorrem a bom ritmo no Santuário da Nossa Senhora da Mushima, um dos locais por onde o Papa vai passar. As obras de montagem das estruturas para acolher a reza do terço decorrem a ritmo acelerado e estão a um nível de execução física de 80%. Fiéis católicos ouvidos pela Girassol neste domingo mostraram-se ansiosos e prontos para receber o Sumo Pontífice que chega ao nosso país no dia 18 de abril. O Santuário da Nossa Senhora da Mushima, considerado um dos maiores centros de peregrinação do país, num ritmo acelerado, aos poucos vai se compondo para nos próximos dias receber fiéis e a mais alta entidade da Igreja Católica, o Papa Leão XIV, que aqui nesta histórica vila vai rezar o terço. À medida que o grande dia se aproxima, é grande a expectativa por parte de fiéis, num clima de devoção, fé e esperança. Nós receber o nosso Papa, o nosso líder religioso católico, e é uma grande expectativa, estamos a esperar e estamos sempre a pedir na mamãe para que ele chegue bem nesta terra. Eu me senti bem feliz, me senti o corpo para me arrepiar. E eu gostei muito. E fui avisar minhas colegas, esses que ficaram em casa, dia 6 vamos chegar até na Mushima para ver se vamos receber a nossa benção. Bem ciosinha, bem gostosinha. Já estou bem preparada mesmo. Já. Por isso que eu estou a vir aqui, assim, se não vou voltar, mas vou ficar mesmo. Quando passar aquilo, é que vai agora para Luanda. Nunca sonhei que ele podia chegar nessa terra aqui, mas graças a Deus que ele está chegando nesta terra. Eu fiquei muito contente, fiquei muito alegre neste momento que o bispo vai chegar neste lugar. Bem, estou ansioso para ver o Papa, porque será a primeira vez que ele vai aqui, então estou bem ansioso para ver. Bem, como não somos muito lá, não somos só de outras religiões, então só queremos ver o Papa. Ao nascer do sol, a movimentação é frenética. Máquinas, caminhões em circulação e equipas de trabalhadores não medem esforços. A dedicação e empenho são visíveis nos aspectos que estão a trazer uma nova imagem ao Santuário da Mushima. Destaque para a melhoria das vias de acesso, pintura e manutenção das infraestruturas do santuário, montagem de palco, bancadas e outras estruturas de apoio que, segundo informações prestadas à nossa equipa de reportagem, estão com um nível de execução física de 80%. Os jovens dizem não conseguir descrever o sentimento de trabalhar na edificação de um projeto carregado de simbolismo para o país. Vai trazer muito desenvolvimento. A estrada, futuramente, teremos muitos centros. Vemos que a Mushima de hoje não é a Mushima do passado. É uma grande ajuda para os jovens cá. E muitos estavam desempregados, hoje estamos empregados, estamos a sustentar as nossas famílias, graças mesmo a esse trabalho que está a acontecer aqui. Uma experiência boa aqui é montar uma estrutura para receber o Papa, uma pessoa muito importante, e está a ser uma experiência boa. Está a dar o melhor de si? Estou a dar o melhor de mim, sim. Estou a dar o melhor, como estamos a ver a nossa equipa. Estamos a trabalhar que é para manter a segurança do pessoal que vai vir receber a bênção do Papa. Estamos aqui, a fazer uma infraestrutura, que permite, dizer, que iremos receber o nosso Santíssimo Papa, que para nós da Igreja Católica é muito importante e também é uma honra no nosso país recebê-lo na nossa grandeza católica. De forma particular, para mim é um aprendizado muito grande, é que é uma obra na qual eu faço parte, estou a aprender, sou recentemente neste ramo e estou a gostar muito. O Papa Leão XIV é o terceiro sumo pontífice a visitar Angola. A sua deslocação ao Santuário da Nossa Senhora da Mushima reforça a importância espiritual do local.
E começa hoje a visita do Papa Leão XIV a 4 países africanos. A terceira viagem apostólica do Papa Leão XIV tem início na Argélia, uma visita histórica, pois é o primeiro Papa em terras argelinas. Serão 2 dias de permanência em 2 cidades, Argel, a capital, e Annaba, a cidade natal de Santo Agostinho. Estão previstos encontros com as autoridades locais e com a comunidade católica, além de uma visita a um centro para idosos e um monumento para os mártires. O avião com a comitiva papal a bordo partiu do Aeroporto Internacional de Fiumicino às 9h07 locais, dando início à primeira visita de Leão XIV ao continente africano. Serão 10 dias, de 13 a 23 de abril, em 4 países africanos, como já referimos, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Após quase 2 horas de voo e 1.029 quilómetros percorridos, o avião pousou no Aeroporto Internacional da capital Argel às 9h50 locais. Quanto à primeira etapa, Argélia, de acordo com o Vatican News, o próprio pontífice revelou o seu desejo de visitar os lugares de Santo Agostinho, mas também de continuar o diálogo, a construção de pontes entre os mundos cristão e muçulmano, para o qual o bispo de Hipona é uma figura respeitada. O arcebispo de Argel, o cardeal Jean-Paul Vesco, declarou ter convidado o pontífice no mesmo dia da sua eleição, em 8 de maio passado, data em que celebra a memória litúrgica dos 19 de maio de 2004, entre 15 e 18 de abril de 2009. E está conosco a irmã Elizabeth Corazza, da Comissão de Comunicação da CIAST, com quem vamos conversar agora. Irmã, boa tarde, bem-vinda a Hoje Notícias. Boa tarde, e é uma alegria muito grande podermos estar aqui, apesar de tantos acontecimentos também que permeiam o nosso país. Exato. E que nos deixam tristes, né, diante Exato. De tantas chuvas e outras catástrofes. Mas é um momento de esperança. Irmã, está confirmado, o Papa já está em África. E como é que Angola está, a Igreja em Angola está a preparar-se para essa recepção? Olha, a preparação sempre é em vários âmbitos. E entre elas, essa dimensão da oração. Então, nós estamos, assim, vivendo dias intensos de oração, dias intensos de preparação e dias agora de organização, porque ele vai estar aqui conosco. E, aliás, nesses 10 dias, é bom a gente perceber que o domingo, que é um dia especial para nós cristãos católicos, o Papa está em Angola. Exato. E vai ter a grande celebração. Então, quer dizer, nesse sentido, nós temos uma graça especial, possamos dizer. Então, em tudo isso, nós temos que ver que teremos vários momentos, desde a sua chegada, depois os momentos, né, do trajeto até a Cidade Alta, os encontros aí diante com o presidente, com as autoridades civis e autoridades diplomáticas, depois o trajeto de volta até a Nunciatura, que vai ter, isso no dia 18, um encontro privado, então, com os senhores bispos. Tudo isso requer de nós, povo de Deus, estarmos aonde? À sua espera. Isso. Aonde? Nas ruas. Então, dia 18 também tem uma preparação muito especial, porque tem, obviamente, uma equipe restrita, né, que vai estar dentro do aeroporto, e aí mostrando já um bocadinho, né, aquilo que é próprio da cultura angolana, a alegria, as crianças, os jovens e adultos que estarão lá representados. E depois, seguindo o programa, que vai ser bastante intenso, né? E cada programa tem também todo, vamos dizer assim, as equipes que estão envolvidas e que nessa semana é uma semana muito intensa dos detalhes, vamos dizer, e ajustes finais. Que mensagens é que esperam do Papa? Que mensagens é que o Papa traz para os angolanos nesta viagem? Que temas devem ser abordados? Sempre a gente sabe que o Papa vem como vigário de Cristo, o servidor dos servidores. Ele, como o bom pastor que vem nos exortar os seus fiéis, né? E, nesse sentido, como sucessor de Pedro, né?
Por isso que é uma viagem apostólica. Vem nos trazer o quê? A mensagem do Evangelho. Aquilo que Jesus quer nos dizer hoje. E o lema que perpassa a viagem, essa visita em Angola, é muito importante. Porque ele é peregrino, da esperança, da reconciliação e da paz. Então, esses 3 elementos é que vão permear, obviamente, também aquilo que ele vem trazer. E não só. Ele também vai sentir, pela ação do Espírito Santo e no contexto como realidade, você acabou de dizer antes que a Argélia, ele já pisou como superior geral dos agostinianos. Mas Angola, ele vem pela primeira vez, por mais que quando ele foi eleito, alguns achavam que tinha imagens de Angola. Não, Angola, ele está pisando pela primeira vez. Mas ele sente o que é o continente africano e também ele vai perceber e já tem muitos elementos daquilo que é o contexto e a realidade própria de Angola. E nesse sentido, então, eu digo assim, o que ele vem trazer como mensageiro de Jesus Cristo? Dizer que tenhamos sempre em meta aquilo que devemos ser como cristãos, como bons cidadãos, porque sabemos que o Papa, sim, vem para os católicos, mas não só, ele vem para todos. E esse coração grande que é do Papa vai dizer alguma coisa para nós. Por isso que é importante termos, sim, um coração atento, ouvidos atentos. Para quê? Para que também sejamos abertos às novidades que ele vem nos trazer. Irmã, é a 3ª vez que um Papa pisa o nosso país. A primeira foi em 2000, ou seja, em 1992. A segunda em 17 anos depois. 17 anos depois vem a terceira viagem. Qual é o impacto esperado desta visita do Santo Padre a Angola? Possamos dizer que somos abençoados, privilegiados, porque já é o 3º Papa que nos visita. Por outro lado, temos que lembrar que aqui é o berço também do cristianismo, dessa parte África Austral. E tudo isso, então, nos coloca também numa responsabilidade. Se nós estamos abençoados por essas visitas, então como que nós também nos comportamos e, digamos, como estamos sendo firmes na fé, diante de obstáculos, diante de situações que nos pedem sempre mais também sinais de esperança. Também sejamos nós, pessoas, cada vez mais reconciliadas. E aquele elemento importante que é desde a sua fala, desde o início, o elemento da paz. Sejamos, sim, construtores de paz, construtores de pontes e não de divisões. Então, dentro disso, dentro daquilo que é desafio, sofrimento, dificuldades, toda a realidade que nos envolve, lembremos que o povo angolano é um povo acolhedor. E só quero dar um detalhe. Nesse acolhedor, a gente tem vontade de tocar, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir tocar com a mão, mas tocar sim com os olhos, com o nosso coração e mesmo à distância. Então sejamos essas pessoas que acolhem o Santo Padre, toda a equipe que vem com ele, né, que não são poucos, e também desejando que ele se sinta bem entre nós. Irmã, esta visita vem de alguma forma reforçar a fé e a união dos cristãos? Com certeza, porque quando alguém vem a nós em nome de Cristo, nós devemos sim olhar aquilo que é, como também nós somos fiéis e cristãos, o que essa palavra nos diz e essa palavra também nos compromete. E cada vez que a gente ganha visitas como o Santo Padre, o Papa Leão XIV e outras, mas agora de maneira especial, ele é dizer assim, a minha fé, ela precisa sim de uma fortaleza. E nessa fortaleza, diante de tantos obstáculos que nem precisamos numerar, porque estamos a viver. E diante disso, tenhamos sim essa tenacidade de superar, não de dizer que não existe sofrimento, mas como esse próprio momento pascal, pós-pascal, né, e é um período pascal estamos a viver, que possamos sim ressignificar os nossos sofrimentos, os nossos desafios na cruz de Jesus. Uma cruz que não para aí, na cruz,
mas é um Cristo ressuscitado que traz uma vida e vida nova. Por isso que somos convidadas a sermos novas criaturas. Irmã, eu vou agradecer a sua presença aqui no Hoje Notícias e contamos consigo para outras ocasiões ao longo desta preparação para a visita do Papa Leão XIV ao nosso país. Agradecemos e agradecemos também todo o trabalho, todo o empenho da Rede Girassol. E isso é comunhão, isso é participação, isso é assumirmos juntos esta grande missão de preparação, de acolher também o Santo Padre. Obrigada. E seguimos para Benguela com atualização sobre o cenário das inundações causadas pelo transtorno do rio Cavaco. Está em direto o repórter António Mateus com informações pontuais sobre como decorre o processo de apoio aos sinistrados. António Mateus, boa tarde. Que desenvolvimentos trazes a este jornal? É verdade, boa tarde para si, para os telespectadores da TV Girassol. Nos encontramos nesta altura no campismo, onde estão concentradas as famílias que foram desalojadas devido às inundações em suas residências, fruto do transbordo das águas do rio Cavaco. Aqui estão mais de 4.000 famílias em tendas. Para algum dado que se impõe a respeito dos apoios, vou à fala com o Sarmento Seca, assistente da Cruz Vermelha. Muito boa tarde, em direto para Hoje Notícias da TV Girassol. A vossa organização também está aqui presente para apoiar. Nesta altura, qual é o contexto que pode escrever para o nosso jornal? Boa tarde. Nós, como Cruz Vermelha, estamos aqui na Vila do Campismo para prestar a nossa ajuda à população afetada, alguns donativos. Estamos a colaborar diretamente com os homens da saúde naquilo que é necessário. E qual é a descrição que faz das famílias neste momento aqui concentradas? Olha, as famílias aqui concentradas estão é de lamentar, estão em péssimas condições, como temos estado a ver nos serviços noticiários, e estamos aqui a constatar no terreno que é tudo verdade. Não está fácil, tem famílias aqui em grandes situações de lamentar, perderam os seus bens de casa, perderam as suas casas. Bem, e pronto, a situação é essa, muita gente aqui com muita dificuldade e estamos aqui para prestar a nossa solidariedade, fazer o nosso trabalho como Cruz Vermelha. Muito obrigado. E que foram então as palavras desta assistente social da Cruz Vermelha, numa altura em que, tal como já disse, estão concentradas várias famílias aqui no campismo. Estas famílias que têm vindo a ser visitadas pela vice-governadora para o setor político e social, Kátia Cachuco. Estão aqui várias organizações, a administração municipal de Benguela, a administração municipal dos navegantes montaram os seus plantões para fazerem então a averiguação e constatarem a quantas andam os apoios inerentes, portanto, às famílias aqui presentes. Vamos ver se conseguimos ouvir algumas sinistradas que certamente estão aqui neste lugar. Vou ver se falo com esta senhora. Muito boa tarde, em direto para a TV Girassol. Vocês estão aqui concentradas, já receberam apoios? Sim, já recebemos, graças a Deus. Mas tentamos voltar lá em casa ainda, lá na Calomanga. Disseram que a água estava mais, saímos de lá correr. Sim. Neste momento estamos aqui, a correria também. Algumas crianças nossas que não apareceram até agora. Estamos aqui sem chão mesmo. Mas da parte do governo há algum apoio mínimo? Sim, graças a Deus. Sem nenhuma reclamação. Também não conseguiu aproveitar nada? Nada mesmo, nada. Ainda tentamos ir lá ver se vamos conseguir alguma coisa só para vestir. Nada mesmo, nada. Não há solução, porque nós estávamos lá no meio. Então nós lá fomos mais afetados, porque estávamos lá no meio. Não há solução.
Muito obrigado. Foi assim então esta cidadã aqui no campismo, portanto no quintalão do campismo, onde estão concentradas as famílias que certamente nesta altura as famílias estão a receber apoios e, tal como já disse, reitero, o Governo Provincial de Benguela está atento, bem como as administrações municipais no contexto dos apoios. Estão aqui também concentradas várias associações, várias organizações, pessoas singulares que estão de resto a apoiar as famílias colocadas aqui em tenda no quintal do campismo no município dos Navegantes. Este é de resto o retrato que podemos fazer a partir daqui deste local onde estão concentradas, reitero, mais de 4.000 famílias a receberem apoios diversos, tanto da parte do governo como de pessoas singulares e organizações. De Benguela ficam estes dados com promessas de trazermos outros nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. As imagens são de Alfredo Mário. O meu nome é António Mateus. Boa tarde. Boa tarde, António Mateus. Em nota, a Ordem dos Médicos de Angola manifesta a sua mais profunda solidariedade com a população afetada pelas recentes enchentes nas províncias de Benguela, Luanda e Namibe. Escreve, e passamos a citar: neste momento de dor e consternação, endereçamos sentidas condolências às famílias que perderam os seus entes queridos, bem como votos de rápida recuperação aos feridos e apoio a todos aqueles que foram diretamente afetados por estas tragédias. Em nome da classe médica angolana, expressamos o nosso total apoio e inteira disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes, mobilizando todos os meios necessários para prestar assistência às vítimas e contribuir ativamente para a mitigação dos efeitos destas calamidades. Expressamos igualmente o nosso apreço às equipas de socorro, profissionais de saúde e a todos os cidadãos que, com espírito de missão e solidariedade, têm estado na linha da frente a prestar assistência às vítimas. Reiteramos o compromisso da classe em continuar a apoiar todos os esforços que visam minimizar o impacto desta tragédia, promovendo a sua saúde, a dignidade e o bem-estar das populações afetadas. Mais de 250 pacientes foram atendidos no Hospital Geral de Luanda nas últimas 72 horas. Entre as principais ocorrências neste período destacam-se acidentes de viação com 74 casos, 235 quedas e malária com 120 casos. Os dados é com a Emília Pascoal. Boa tarde, Emília. Boa tarde, à vasta audiência da Rede Girassol. Respondemos a partir do Hospital Geral de Luanda para as ocorrências das últimas 72 horas. E para mais informações vamos à conversa com a diretora das urgências desta unidade de saúde, Carla Sobrinho. Boa tarde, doutora Carla. O que é que pode nos avançar das últimas 72 horas aqui no Hospital Geral de Luanda? Muito boa tarde. Nas últimas pacientes internados, no banco de cirurgia e ortopedia, tivemos um total de 440 pacientes traumatizados, dos quais acidente de viação 74 casos, quedas 235 casos, agressão física 60 casos, atropelamento 40 casos, ferimento por arma de fogo 4 casos, ferimento por arma branca 28 casos. Doutora, e as principais doenças neste período, as principais doenças que registraram? Das principais doenças que foram registradas, a destacar a malária com 120 casos, doença diarreica aguda com 52 casos, doença respiratória aguda com 199 casos, hipertensão e AVC 6 casos, crise hipertensiva 105 casos, tuberculose pulmonar 27 casos, síndrome febril 120 casos. E tivemos também um total de 31 cirurgias efetuadas nas últimas 72 horas.
Doutora, neste período que também chamou a atenção foram os acidentes de viação, que foram 74, as quedas 235 e também a agressão física 60, números grandes para 3 dias. Por ser final de semana, naturalmente, que o número de agressão física, atropelamentos e acidentes de viação tende a aumentar durante o final de semana, porque as pessoas muitas delas estão sob efeito de álcool, naturalmente que este número tende a aumentar. Doutora, qual o conselho que deixamos lá para casa para todos os pacientes que ocorrem todos os dias aqui nesta unidade de saúde? O conselho que nós deixamos quando alguns pacientes se depararem com alguma situação de saúde, para quem vive no seu município ou no seu bairro e tiver centro de saúde, a primeira coisa é correr ao centro de saúde, e quando este caso de saúde não puder ser solucionado no centro de saúde, se tiver necessidade de vir até o nosso hospital, nossas portas estão abertas 24 sobre 24 horas. Obrigada, doutora Carla. Conversávamos com a diretora das urgências do Hospital Geral de Luanda, doutora Carla Sobrinho, em que dizia que nas últimas 72 horas mais de 2.500 pacientes foram atendidos nesta unidade de saúde. A partir do Hospital Geral de Luanda, despedem-se Emília Pascoal e Suba Pedro. Boa tarde. Boa tarde, equipa. O Hospital Geral de Luanda atendeu nas últimas 72 horas mais de 2.500 pacientes. E seguimos para o primeiro intervalo desta tarde. Voltamos dentro de instantes. Já estamos de volta às notícias no Jornal da Tarde desta segunda-feira. Setembro de 2026 é o horizonte temporal para o término da ponte a ser erguida na zona do Catintão, que vai facilitar a vida dos automobilistas, motoqueiros, pedestres e cidadãos. O Mandela Silva tem outros dados. Boa tarde, Mandela Silva, informação adicional. Da localidade. Mas para mais informações sobre este assunto, nós vamos então a conversa com Carla Issassa, ela que é a diretora das infraestruturas do governo provincial. Senhora diretora, muito boa tarde. O que é que nos podes avançar então relativamente a esta obra de grande estrutura que está a ser erguida aqui na zona do Catintão? Boa tarde, caro jornalista. Nós podemos dar avanço a dizer que as obras continuam a ser realizadas. Dentro daqui da ponte existem algumas fases já avançadas. Dizer que as estacas desta ponte já foram todas elas concluídas, 28 estacas. Nós neste momento estamos a fazer os encontros da ponte, conforme vê essa estrutura metálica, serão os encontros da ponte. Neste momento nós estamos a fazer também armações para que possamos fazer os pilares. Temos 23 vigas já concluídas que estão ali dentro do estaleiro, conforme as imagens que foram retiradas. E a obra continua a um bom ritmo. Em termos das vias que irão interligar, esta ponte não vai ser só a obra da ponte. Terá a interligação da Pedro de Castro Vanduna Eloi até a 21 de janeiro. E nas vias que vão interligar a ponte, nós temos 85% da drenagem pluvial, residual feita. Nós também, a nível desta obra, nós temos as infraestruturas que têm a ver com o abastecimento de água, também temos as redes de água. Nós temos as redes que vão depois concluir com os postos de iluminação pública. Terá passeios. Nesta obra também vamos ter a sinalização horizontal e vertical da mesma. Aqui por cima da ponte nós também vamos ter não só a passagem de veículos, como a passagem dos peões. Em cada lado da ponte vamos ter a passagem pedonal. Por cima da ponte também irão passar aquilo que são
que é importante, né, quando se realiza a obra, as redes técnicas de telecomunicações, abastecimento de água, que vai interligar os dois municípios, o lado do Quilamba-Quiache e o lado da Maianga. Qual é o horizonte temporal do término da obra? O horizonte temporal, a ponte por si só vai terminar em setembro, no mês de setembro de 2026. A obra conclusiva com as vias será outubro de 2026. Com certeza, quando terminar, vai facilitar a vida do cidadão daqui do Catinton e não só, e automobilista. Com certeza, é uma via, é uma ligação muito importante. Vai contribuir com a mobilidade urbana, visto que nós temos a população a vir de todo lado. O próprio Nova Vida, para atingir a cidade, já poderá acessar aqui a ponte do Catinton e sair na 21 de janeiro. Os moradores que vêm do Quilamba, que vêm aqui do Quilamba-Quiache, Golfo 2, os que vêm do Benfica, quiserem fazer um corte, essa com certeza que será uma via muito importante. E depois nós também queríamos apelar, conforme vê as imagens que vocês retiram hoje, conseguimos ver que há muito lixo aqui à volta da nossa obra. Isto também depois acaba provocando atrasos, né? Vemos que é papéis, garrafas, tudo vem cá parar, porque nós, os cidadãos, continuamos a usar as valas como depósito de lixo. Então vamos apelar, caro cidadão, esta obra tem grande importância e se todos nós contribuirmos com a limpeza, não é? Não colocarmos o lixo sobre as valas, vai ser bom para todos nós. Muito obrigado. Ouvíamos Carla Issassa, diretora da Infraestruturas do Governo Provincial, que falava então relativamente a esta ponte que está a ser construída aqui na zona do Catinton. Este é então o apontamento possível que podemos fazer a essa hora, com imagens de Manuel Matamba, Mandela Silva na ponte do Catinton. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, e voltamos a falar da viagem papal à África. O Papa Leão XIV vai celebrar uma missa campal na centralidade do Quilamba, aqui em Luanda, no dia 19, um local que deverá concentrar um número considerável de fiéis católicos e não só. E é para lá que estendemos o nosso sinal ao encontro do repórter Simão João. Simão, boa tarde. Em que pé estão os preparativos para a missa campal? Exatamente, muito boa tarde para si e para quem nos acompanha. Dizer que aqui no município do Quilamba, um dos locais que vai receber o Sumo Pontífice Papa Leão XIV, está a ser preparado ao pormenor este local que vai receber centenas de fiéis. Daqui onde nós vos falamos, na parte externa deste local que vai então receber os fiéis católicos e não só, que a partir do dia 18 deste mês vão então poder manter contato com o Papa Leão XIV aqui no município de Quilamba, conforme estamos a dar a ver aos nossos telespectadores. É da parte externa que nós conseguimos mostrar como está a decorrer os trabalhos. Por essa altura conseguimos aqui observar que homens e máquinas vão dando todo o seu litro no sentido de que esteja tudo ao detalhe, ao pormenor, até ao dia 18, para então poder receber o Papa Leão XIV. E claro está, os fiéis católicos e não só, que deverão dirigir-se até aqui ao município do Quilamba. A tribuna onde deverá estar o Papa e também a comitiva que o acompanha vai também sendo preparado ao detalhe. Já está quase que montado o cenário que vai então receber o Sumo Pontífice Papa Leão XIV. Estamos a falar de qualquer coisa de 5.000 almas que estarão aqui presentes no município do Quilamba para poder então ouvir a mensagem do Papa Leão XIV. Sabemos nós que o Papa Leão XIV é uma pessoa que normalmente as suas mensagens são muito voltadas a situações de
vulnerabilidade, voltadas também para a juventude e a situação atual que normalmente acontece a nível do mundo, desde as guerras e não só. Então vão estar aqui muitos fiéis católicos e não só, para poder manter contacto e ouvir a mensagem do Papa Leão XIV. Dizer também que nós só estamos aqui na parte de fora porque fomos impedidos de poder estar dentro deste local que vai então receber os fiéis católicos. Fomos impedidos quando aqui chegamos. Conseguimos na altura fazer algumas imagens, mas depois infelizmente não conseguimos dar continuidade do nosso trabalho para que com maior profundidade possamos então mostrar como está a ser feito estes detalhes da preparação da visita apostólica à Angola do Papa Leão XIV, mas infelizmente, conforme disse, fomos impedidos de dar continuidade ao nosso trabalho. Por isso, esta é a informação essencial que nós podemos levar até a nossa audiência em relação a este local que também vai receber o Papa Leão XIV. Falamos aqui do município do Quilamba e nós com certeza vamos ao longo dos próximos serviços de informação trazer outros detalhes, outros pormenores sobre a visita do Papa Leão XIV a Angola. As imagens são de Leandro Cardoso e eu sou Simão João. Boa tarde. Boa tarde, Simão João, que fala-nos a partir da parte externa, onde deve acontecer a missa campal do dia 19, por ocasião da visita do Papa Leão XIV ao nosso país. Ainda no dia 19, o Papa vai rezar o terço no Santuário da Mushima e, de seguida, encontrar-se com peregrinos. E vamos saber como é que está assegurada, como é que será assegurada esta atividade. Conosco está Euler Matari, diretor provincial do Gabinete de Comunicação Institucional da Polícia Nacional de Colibengo. Boa tarde, bem-vindo a Hoje Notícias. Boa tarde, Cristina. Extensiva a todos os telespectadores da Rede Girassol. Euler, como é que será assegurada esta visita papal a Mushima? Bem, devo dizer que nós vamos receber a visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica no próximo dia 19. Portanto, mais para tardinha, ao final da tarde do dia 19, nós, a nível da delegação do Ministério do Interior na província de Colibengo, temos mobilizado mais de 4.000 efetivos para o asseguramento desta atividade, desta visita, desta reza do terço do Sumo Pontífice da Igreja Católica naquele local. É importante aqui ver que nós, a quando da peregrinação da Mushima, nós registramos ou tivemos a presença de mais de 32.000 a 35.000 fiéis católicos naquele espaço e desta vez não será diferente. Estamos a prever que estejam acima de 100.000 cidadãos naquele espaço. Portanto, é preciso que nós, a componente de segurança esteja toda garantida, tanto para as entidades eclesiásticas quanto para as entidades políticas, até mesmo para os cidadãos que afluírem àquele local. Mas é preciso nós compreendermos aqui e desmistificar que a componente de segurança não pode ser só vista como um serviço, uma parte da polícia ou dos órgãos que trabalham para a ordem e segurança pública. Devemos compreender que é um trabalho que todos nós temos que fazer parte. Todo cidadão deve se rever, todo cidadão deve ser um ativista de segurança pública, de formas a que a atividade corra dentro daquilo que foi planificado. E já agora, chamando os cidadãos a primarem também por estes cuidados, o que é que o cidadão deve fazer para que a atividade decorra de maneira segura? Bem, é importante compreender que nós aqui, a nível do asseguramento da atividade, nós temos 14 setores na setorização primária, que é desde o local onde o Sumo Pontífice da Igreja Católica vai celebrar a missa ao entorno do município de Axama, e temos a setorização secundária. Nós aqui queremos apelar aos cidadãos, por exemplo, quem estiver a vir pelo Maria Teresa, pela Estrada Nacional 230 ou pela Estrada Nacional 110 ou ainda pela Avenida Fidel de Castro Ruz, vai encontrar muito aparato policial
nós vamos a alocar medidas policiais ao longo da via até se chegar ao local. E desde a velocidade a trafegar, nós chamamos aqui a razão os cidadãos, desde a velocidade a trafegar dentro e fora das localidades, há o consumo de álcool, tanto no exercício da condução, como levar álcool, bebidas alcoólicas até a atividade, e nem faz sentido até por ser uma atividade religiosa. As famílias que entenderem levar crianças, nós desaconselhamos, mas as famílias que entenderem levar crianças devem fazer uma adaptação, ainda que for com fita cola, é prática, com o número de telefone dos encarregados, de forma, caso ocorrer alguma perca, nós podemos rapidamente localizar a família e fazer entrega. A outra questão que nos preocupa é relativamente à orla ribeirinha. Como sabe, a Vila da Mushima tem uma atividade pescatória muito forte em função do rio Kwanza, que passa mesmo ali ao lado. Mas e nas outras atividades passadas, nós temos estado a ver ou a assistir os fiéis a dirigirem-se para o rio. Nesta atividade em particular, todo aquele corredor que vai dar para o rio vai estar interdito, até reservada, melhor dito, para atividade religiosa, não é? Então, os fiéis estarão impedidos de dirigirem-se à orla ribeirinha, até para fazer a sua higienização e tudo mais. Porém, nós temos a informação de que o governo da província de Icolibengo, por via da administração local, já alocou mais de 300 pontos de água, e até a altura, a data da atividade, vai alocar muito mais pontos de água, de formas a evitar que as pessoas afluam ao rio. Então, nós queremos desaconselhar esta prática aos fiéis. E, por outro lado, também temos a indicação do Caminho de Ferro de Luanda, de que naquele dia e naquele período estará disponibilizado um comboio que a custo zero as pessoas poderão deslocar-se da província de Luanda para a província de Icolibengo, propriamente na capital da província, no município de Catete, e a partir dali então poderão ir apanhar os autocarros para ir até a Vila da Mushima. Portanto, toda a envolvente segurança está salvaguardada. Euler Matar, obrigada por esta presença aqui no Hoje Notícias. O nosso tempo é muito curto, mas a informação está passada. Obrigada e contamos consigo em próximas ocasiões. Nós é que agradecemos. Boa tarde. E seguimos para as notícias fora de portas. O Benin iniciou a contagem de votos no domingo após uma eleição presidencial que poderá prolongar uma década de crescimento econômico. O ministro das Finanças, Romualdo Wadagani, é o favorito para suceder o presidente cessante Patrice Talon, que deixa o cargo após 2 mandatos. O chefe da Comissão Eleitoral do Benin, Saka Lafia, disse que a votação transcorreu de forma tranquila no geral, embora observadores da sociedade civil tenham relatado cerca de 100 incidentes, incluindo aberturas antecipadas e urnas suspeitamente cheias. Apesar de haver quase 8 milhões de eleitores aptos a votar, a participação pareceu modesta em diversas secções eleitorais visitadas em Cotonou. O Wadagani, apoiado pelos partidos governantes, enfrenta o candidato da oposição, Paul Onkpé, cuja campanha tem sido discreta. O principal partido da oposição não apresentou um candidato, o que alimentou a frustração entre os eleitores e levantou preocupações sobre a inclusão política. Uma debandada numa fortaleza no topo de uma montanha popular entre os turistas no norte do Haiti matou pelo menos 30 pessoas e feriu dezenas de outras, segundo as autoridades, que revisaram um número anterior mais alto de vítimas fatais. As autoridades municipais da cidade de Cap-Haïtien afirmaram em comunicado que o tumulto de sábado em Milo resultou em numerosos casos de asfixia, pisoteamento e perda de consciência. As autoridades disseram que dezenas de pessoas que participavam das festividades tradicionais no sítio histórico foram levadas para hospitais, enquanto muitas outras foram dadas como desaparecidas. Num comunicado separado,
A Polícia Nacional Haitiana informou ter aberto uma investigação para determinar a causa exata do incidente. A investigação levou as autoridades a atualizarem o número de mortos para 30. As autópsias estavam em andamento no domingo. A polícia informou que 30 pessoas permaneciam hospitalizadas. O Irão condenou o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz, com início previsto para hoje, como um ato de pirataria, ameaçando que nenhum porto no Golfo Pérsico estará seguro se os iranianos estiverem ameaçados. O porta-voz do Comando Central, Tenente-Coronel Ibrahim Zoufagari, em declarações portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar Arábico estiver ameaçada, nenhum porto no Golfo Pérsico e no Mar Arábico estará seguro. Zoufagari reiterou que Teherão continuará a impor firmemente um mecanismo de controlo permanente para o Estreito de Hormuz, segundo o qual não permitirá a passagem de embarcações ligadas ao que chamou de inimigo. E no desporto, Liga Unitel Girabola, Ronda 22 encerra esta tarde às 16 horas o jogo entre o Ilhéte de Benguela e a Académica de Lubito, que estava programado para ontem no estádio de Ombaca. A remarcação da partida deve-se ao rompimento do dique da margem esquerda do Rio Cavaco, que provocou a inundação de vários bairros periféricos e de parte da cidade de Benguela, bem como a interrupção da circulação rodoviária entre as cidades de Benguela e do Lubito na Estrada Nacional número 100. O Ilhéte é o segundo colocado do Girabola com 46 pontos, enquanto a Académica do Lubito ocupa o 12º lugar com 23 pontos. Assim foi o Hoje Notícias, edição de segunda-feira. Obrigada pela atenção dispensada. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Votos de continuação de um bom dia. Estamos juntos.